Bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá, meu nome é Amálio Damas e hoje eu quero falar de Crepúsculo, de Howard Chaykin, José Luiz Garcia Lopes e Steve Olive. É uma HQ que saiu na década de 90, mas que foi lançada aqui pela Panini somente recentemente. Falar de Crepúsculo é bom por um lado, mas também é complexo de outro. Por quê? Porque é uma HQ que ela... como eu posso dizer? Ela é bem complexa. É uma HQ que ela tem um roteiro cheio de meandros. Ela é uma HQ que foi lançada numa época em que estava ainda se procurando formatos diferenciados, né? De HQs. Isso aí começou lá em 86 com o Cavaleiro das Trevas, quando começou-se a se difundir essa questão do formato graphic novel. Embora tenha sido uma minissérie em 3 partes, mas ela era uma minissérie com mais páginas. Cada uma das edições aqui tem 46 páginas e tem uma trama que ela vai passando pelos séculos. É uma trama que é no século 21 para frente, mas século 21 assim, do meio para o fim do século 21. Então o Howard Chaykin imaginou um universo futurista aqui. É uma trama que é contada por um cara chamado Homer Glint. Ele é um jornalista e ele vai narrando alguns fatos de conflitos. Um conflito entre humanos e animais antropoformizados. Mas são humanoides, na verdade. Animais humanoides, assim, formatos humanos, mas com rostos de leões, de gorilas e mais ou menos Planeta dos Macacos, mas tem outros animais também. E existe também uma mistura entre robôs e humanos, ou robôs androides. Então é uma sociedade que tem todos esses tipos de figuras humanas. Entretanto, eles vivem em castas. Os humanos buscam seres extraterrestres que são chamados de Matusaloides. Esses Matusaloides, eles têm a chave para a imortalidade. E aí começa nisso, porque tem um deles aqui que chama Tome Futuro, que é o cara que ele quer ser o líder da humanidade, mas ele é esses líderes fascistoides, né? Então ele quer buscar essa imortalidade, mas ele não consegue. Quem consegue é a mulher, ex-mulher do Homer Glint, que consegue virar uma deusa. E aí começa uma guerra entre essas duas facções, da mulher, do Homer, ex-mulher do Homer Glint, que é a Carol, e esse cara Tome Futuro, que é um cara que é um déspota aí, que quer tomar o poder e a trama vai girando em torno dessas duas figuras, e tem outras ali em volta, e tudo narrado por esse Homer Glint, que ele acompanha tudo isso. É uma trama que lembra muito o Space Opera, né? Star Trek, Star Wars. A trama dessa HQ faz eco, na minha memória, de uma obra do Isaac Asimov, que é Fundação. Quem não leu a trilogia Fundação, principalmente a trilogia, os outros livros expandem esse universo da Fundação, mas a trilogia principal do Isaac Asimov, ela faz eco nisso daqui, porque é uma questão de várias gerações da humanidade que tentam alcançar um patamar assim assado, entram em guerras e destruição e tudo mais. E aqui tem muitos conceitos. Eu acho que o grande problema dessa HQ, em termos de roteiro, ela tem muitos conceitos que não são bem trabalhados. O autor, ao invés de ele se concentrar em um conceito ou dois ali para poder amarrar a trama, não. Ele vai jogando conceitos ali, conceitos, e uma hora você acaba se perdendo na trama. Você tem que prestar muita atenção para poder entender exatamente o que está acontecendo. Esse é o maior, não diria demérito não, porque a história ela é boa, ela não é uma história, meu Deus, que história que vai mudar os rumos do quadrinho moderno. Não. Tanto que ela não foi lançada na época, demorou um pouquinho, acho que é um resgate interessante, não acho que é algo que seja descartável, é um resgate muito interessante, porque tem um detalhe aqui nessa obra que é a arte do José Luiz Garcia Lopes. A Panini, em algum momento aí, editorial, fez alguns álbuns, lançou assim em sequência, álbuns do José Garcia Lopes, que é um artista fantástico. Eu já fiz resenha aqui de outros quadrinhos dele. É um artista de mão cheia, né? E aqui ele tá... Nossa Senhora! Ele tá realmente, assim, no auge da carreira dele, viu? São desenhos, expressões e... Não tem muitas splash pages aqui, mas nenhuma página, por exemplo, você acha poucas páginas, não digo nenhuma, mas você acha poucas páginas
com fundos sem detalhes, são muito poucas. Todas as páginas têm muito detalhe. Essa arte dele me lembrou muito aqui Futuro Imperfeito do Incrível Hulk. O jeito que ele desenhou, os detalhes, né? Olha só isso aqui. Tem uma coisa também das onomatopeias que eu acho que foi muito influência do próprio Howard Chaykin. Se você olhar as obras do Howard Chaykin ali, quando ele fez principalmente o American Flag, tem muito uso da onomatopeia como elemento da página. Então, isso aqui também tem pouco aqui, não tem muito igual o Chaykin colocava isso direto, mas ele usa isso, eu achei interessante. Olha só o detalhe dessas naves aqui, que bacana. Que detalhe magnífico, né? Então, assim, se você não for fisgado pelo roteiro, você vai ser fisgado pela arte. Mas se você gosta de uma boa ficção científica, isso aqui vai te fazer pirar, porque tem muito conceito bacana. Ele vai através dos séculos, então passam vários séculos aqui, desenvolvimento dessa trama, e a busca, principalmente aqui, o que ele mostra é a busca desenfreada pelo poder. E o que isso traz, né? Isso traz muita miséria, né? Principalmente para a humanidade. E eu não falo só no sentido da miséria em relação à miséria financeira, mas sim a miséria espiritual, né? A miséria humana, ela é mais espiritual do que financeira, embora a financeira também deixe as pessoas em situações muito difíceis e delicadas, né? Como a gente vem vendo aí ultimamente no Brasil nesse momento. Mas assim, o que eu recomendo para vocês nessa HQ é principalmente a arte. O roteiro realmente ele é um pouco truncado. Ele tem, como eu já disse antes, muitos conceitos aqui que não são bem desenvolvidos e ficam perdidos aqui. Ela é muito verborrágica. Não é uma verborragia, digamos assim, descartável, né? Mas é uma verborragia que cansa. Ela é muito intensa, ela cansa. As páginas são muito cheias de texto, então até porque das ideias do Chaykin ele vai colocando muito ali, né? Mas a arte realmente é demais. Então, hoje eu falei aqui de Crepúsculo, uma HQ que vale a pena mais pela arte do que pelo roteiro, de fato, mas que não tem um roteiro assim que é deplorável. E outra coisa também, antes que eu me esqueça de falar, são as cores. As cores do Steve Oliff aqui também estão muito boas, não são aquelas cores ainda digitais, totalmente digitais. O Steve Oliff foi um dos pioneiros da colorização digital, mas aqui não me parece, pelo menos não, na aparência, aquelas cores digitais da década de 90, quando se começou a aplicar, né, a arte digital aqui. Se foi arte digital, isso aqui foi muito bem aplicado. Não é aquela arte digital que era muito artificial, né, na década de 90, você via muito, principalmente nas revistas da Image e até no próprio Akira, colorizado pelo Steve Oliff. A cor também não era muito... Eu particularmente não gostava, achava meio artificial. Embora toda a cor de quadrinho seja artificial, né? Isso que eu tô falando é meio contraditório. Mas é uma cor mais fluida, digamos assim. Bom, Steve Oliff é um grande colorista, né? Então as cores dele são muito bem produzidas e aplicadas. Então é isso. Hoje eu falei de Crepúsculo, de Howard Chaykin e José Luiz Garcia Lopes, com cores de Steve Oliff, lançado pela Panini Comics BR. Até a próxima! A rede de canais Pode Debater tem programas todos os dias. Segunda-feira temos a gravação do nosso podcast ao vivo. Terça-feira temos o Pode News com as notícias da semana. Quarta-feira temos o Pode Animar com uma resenha de uma animação. Na quinta-feira é dia de entrevistar algum artista conhecido do meio dos quadrinhos. Na sexta-feira temos o Pode Discordar, onde nós destruímos o sonho da sua infância. E no sábado temos o Pode Debater Quadro a Quadro e todos os dias o Pode Resenhar.